Jesus, aquele que hoje é chamado como apóstolo, pastor, pai, irmão, companheiro, parceiro, pastor Lúcio, muito conhecido da cidade de Açailândia, chegou com 17 anos, tem uma história extensa e a gente vai bater um papo todo especial, falar das experiências desse grande homem de Deus na cidade de Açailândia. Prazer, Zé. Estou à disposição para poder servir sempre. Gente, ele contando aqui um pouco da história dele, muita luta, mas muita vitória também, satisfação, né, pastor? Muita satisfação hoje poder contar a história, né? Porque só pode contar uma história quando você consegue vencer aquelas etapas. Sim. E essa semana eu vi algo muito forte e ficou na cabeça. Dinheiro compra momentos, histórias não. É construído dia após dia. Então o pastor Lúcio chegou com 17 anos, um menino, né? E de Ministério IBAP, já tem o quê? 18 anos, né, pastor? Vamos fazer 18 anos no mês de setembro agora. Setembro, 18 anos. Aproveitando aqui, já convidando, no mês de 19, 20 e 21 vai ser o aniversário da nossa igreja de 18 anos. Passamos a ser a maior idade, né? Com certeza. Gente, e assim, eu acho que toda e qualquer pessoa que está aí do outro lado tem a curiosidade de entender o primeiro amor do chamado para cuidar de pessoas. Pastor Lúcio, não é fácil lidar com gente. E o senhor é muito sereno para com as pessoas. Eu acho que isso, tenho certeza, é dom de Deus ser sereno, porque a gente tem que ter o controle da gente, do interior. O do exterior das outras pessoas, não. Mas quando você abre a boca com sabedoria, buscando no Senhor, você acalma os corações. Josué, eu creio que quando começamos, e qualquer pessoa que começa em qualquer ministério, qualquer trabalho que ele tiver, em qualquer posição que ele for assumir, ele começa como todos começaram. Existem muitas coisas que nós, hoje, com a experiência que tem, eu não faria, e existe muita coisa que eu faria que eu deixei de fazer. Então, eu acho que todo mundo passa por esse momento, né? Mas eu preciso entender qual foi o momento que o pastor Lúcio viu, rapaz, o meu chamado é esse, é para fazer isso. Josué, praticamente quase ninguém sabe disso. É muito peculiar nosso, familiar. Parece ser assim, quando nós falamos aqui, parece ser até hipocrisia que eu vou falar, mas é uma verdade minha, da minha família. Eu nunca quis o ministério, cara. Nunca sonhou com isso? Nunca. Eu queria ser um mantenedor do reino. Cheguei a ser co-pastor, mas eu não queria assumir um ministério pastoral. Eu não queria pastorear. Na minha visão, eu queria contribuir com a igreja, com meus pastores, com meus líderes. Mas chegou um momento que apertou muito para mim, de qual forma? Quando eu perdi as finanças, algumas foram difíceis, mas superei. Estava superando, mas chegou um momento que o Senhor tocou na minha família. Por isso que eu falo que acho que nunca ninguém ouviu isso numa rádio, na TV. A minha filha mais nova, a Joyce, de um momento para outro, ela teve uma enfermidade e ninguém descobria. E eu já era co-pastor. E eu não queria assumir o ministério nessa época, não queria pastorear. E ela estava em Goiânia, na casa dos meus familiares que são de Goiânia. E ali um tio meu, que é um profeta, já está com o Senhor, ele via e falava assim, o Senhor vai tirar ela. E naquele momento eu estava aqui, minha família estava lá, mas eu senti algo muito forte da parte de Deus. Uma oração que eu fiz, eu falei, Senhor, me dá a oportunidade. Não leva a minha filha. Eu vou servir no reino. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me direcionar. Então foi difícil, cara. E ali eu comecei, naquele momento,
exatamente lá, meu tio orava e ele via um caixão subindo. E o Senhor trazendo vida. Minha filha foi curada naquela hora e eu passei a ter uma responsabilidade a partir daquele momento. Eu já sempre tive uma responsabilidade muito grande, desde muito novo. Mas a partir daquele momento eu falei, eu quero ter uma oportunidade a partir de hoje, eu vou cuidar daquilo que eu preciso ser, porque eu sabia que eu tinha um chamado sacerdotal. É muito forte. Eu ia te perguntar, uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas e não seria diferente com o senhor, sobre uma experiência com Deus, da vivência do existir de Deus. E eu acho que você é uma experiência viva, né? Diga-se de passagem agora, em termos de saúde, praticamente tirou o coração, sim, né, pastor? Isso é milagre. É milagre mesmo. Eu com 6, 7 anos de idade, quando a medicina no Brasil ainda estava muito difícil, eu fui cometido de leucemia. Meu Deus. Onde o Brasil não trabalhava ainda como trabalha hoje. Sabemos que hoje é mais fácil, não é difícil, mas hoje é bem mais desenvolvido. E eu estava muito ruim quando criança, lembro desse tempo, e eu fui curado numa oração do meu tio. Eu fazia quem não conhece a sua história não vai entender a tua vitória, sim, as tuas vitórias. Vou entrar em um assunto contundente. Uhum. Falam, a IBAP é a igreja dos ricos. Sim. Sabia que eu já briguei com as 2, 3 pessoas? Eu nunca vim na tua igreja, nunca. Mas eu conheço muita gente que congrega e eu acho muito bonito a tua forma, porque você trouxe essa pessoa empreendedora. Porque além de pastor, você precisa empreender para crescer, para multiplicar. Sim, sim. A gente passa na frente desse tempo, talvez o senhor não tenha essa noção, porque quem está de dentro da coisa não entende quem está de fora, da grandiosidade que já é de que vocês são. Mas uma coisa que eu vejo que traz prosperidade é exatamente isso. É cuidar dos pequenos. Eu tenho amigos que o senhor pagava a passagem para poder vir, para não congregar. E aquilo me chamava a atenção, porque, olha, fulano não tem dinheiro, mas ele quer a vida dela, ele quer, sabe? O fulano está desempregado, levanta aí, vamos abençoar, vamos dar emprego, faculdades. Então, assim, é cuidar de pessoas, é o network dentro da igreja, é cuidar realmente. E quando a igreja cuida, quando levanta, porque é muito fácil bater no ombro e dizer Deus te abençoe. Tem horas que tem que colocar a mão no bolso, sim, e investir nas pessoas. E eu já falei para muita gente, falei, ei, não é só na igreja, qualquer lugar que um ajuda o outro, um compra na mão do outro, porque o amigo, o outro ajeita o outro, há prosperidade, há bonância. Entendeu? Então, assim, a IBAP não é só aquela de receber, mas é aquela de abençoar, além do espiritual, o material. Então, eu acho a denominação rica, poderosa, próspera, porque vive realmente a fraternidade, o investir nas vidas. Isso traz prosperidade. Concorda comigo, pastor? Concordo, sim, plenamente. Inclusive, tem uma frase nossa que é muito forte, que pessoas valem mais do que coisas. E você pode ir onde você quiser e você vai ver que a prosperidade ela é diferente totalmente de riqueza. A prosperidade é a ausência da necessidade em todas as áreas da sua vida. Talvez você não tenha tudo, mas você tem bastante para você, naquele dia, você ser alimentado e poder ajudar o próximo. E muitas pessoas olham para a igreja e falam assim, a igreja dos ricos, a igreja que algumas pessoas olham como a gente chega lá, olha como é a igreja, como eles vestem, mas a gente por trás de tudo isso existe pessoas ali, que não é só simplesmente uma imagem, existe as pessoas que valorizam pessoas aqui, nós somos mesmo, nós somos muito abençoados. Sim. E nós carregamos isso porque nós vemos a mão do Senhor, mas você pode também olhar, e você é uma pessoa muito inteligente, nós aqui investimos em pessoas que querem estudar, que queiram fazer faculdade, não têm condição de fazer, vamos ajudar.
Não significa que nós vamos ter que pagar tudo do curso, mas quando você tiver a possibilidade de pagar, você vai ajudar a pagar para uma outra pessoa que não tem condição de fazer isso. Nós não abandonamos ninguém. Por isso, a igreja é uma igreja próspera, abençoada e enriquecida, porque Deus realmente tem nos favorecido a respeito disso. Tem pessoas que, às vezes, eles não são líderes na igreja, mas são mantenedores do reino. Eles chegam aqui, ó, pastor, eu quero abençoar tantas pessoas. E, através disso, nós mantemos muitas ações sociais. Eu falo sempre, se você não quiser ser próspero, você vai ter que sair daqui, porque se ficar aqui, tem que crescer. O que transborda da gente vai alcançar... Mas você é fruto do meio, pastor. Então você tem que estar do lado de pessoas que te forjam, que te forçam ao crescimento. Eu estava com uma pessoa essa semana, um grande empresário da cidade, e disse: Josué, quando eu estou no meio de pessoas onde eu sou mais inteligente, eu quero sair dali, porque eu quero estar no meio onde eu sou o menor dos menores. Isso é a humildade de reconhecer que precisa crescer em graça, em conhecimento. Já ouviu falar assim, crente igual ao Beltrano, fulano, tem muito no inferno, exemplo. Eu não vou no lugar para ver fulano, pinta e borda, está na igreja. Qual é a fala que você tem? Porque existe muita gente que vai para a igreja, mas não teve um encontro real com Cristo, ou tem um vício predominante. Para essas pessoas que tentam, porque eu acho que no fundo elas são aquilo não porque querem, porque não conseguem, porque não é fácil. Libertação é um processo e não é fácil. E aí, o que se faz com essas pessoas? É muito interessante isso. Complexo. É complexo. E você, se você entrar aqui em um culto de domingo, que a gente tem mais quantidade de pessoas, você vai ver várias pessoas aqui, mas cara, tá na igreja, essa pessoa tá aqui na igreja. Você vai ver pessoas assim, mas o que tá fazendo aqui? E quando nós começamos a pastorear a igreja, realmente, ministério, e a gente orava assim: Senhor, nós queremos que o Senhor nos mande, nos envie pessoas para cuidarmos. E tem uma fala do Luiz Hermínio, que isso há muitos anos, apóstolo Luiz Hermínio, acho que você conhece. E aí o Senhor falou assim: o meu coração, através dele, queira aqueles que ninguém quer, que eu vou te dar todos aqueles que todos querem. Ou seja, você recebeu uma pessoa que a vida dele lá fora é uma vida, às vezes, difícil de viver, eu não vou nem colocar nome sobre isso. Sim. E eu não sou uma mão apontando para ninguém, não vou ser, eu pedi ao Senhor para que eu não fosse assim. Eu quero ser uma mão estendida para poder tirar a pessoa de lá, porque eu passei por situações difíceis antes de estar na igreja, e eu achava que era fácil de sair, e não foi fácil. Eu só saí porque encontrei pessoas que me estenderam a mão e que o Evangelho de Cristo, ele me libertou. Do contrário, eu não consegui. Por isso, você nunca vai ver aqui eu apontar a mão para alguém aqui na igreja, ou algum líder da igreja apontar a mão para alguém e dizer assim: você é isso, aquilo, por isso você está procurando a igreja. Não, eu falo, mas se ninguém te quiser, vem para cá. Nós queremos você aqui. Pronto. Eu olhando assim, tem algumas pessoas assim, do gênio difícil, que eu olho assim: rapaz, é ruim assim, tá lá na Ibape, e sem ir pra Ibape, aí ninguém suporta, então tem que continuar. Eu penso igual você também. Se tá lá na Ibape, tem um já é ruim desse jeito. O cara tá lá, o cara já é ruim desse jeito, o cara apronta que apronta, o cara faz isso e aquilo, e se não for pra igreja, aí não tá lascado, então preciso continuar. Uma hora Jesus te pega direitinho. Justamente. Pastor, sabe, o que eu vejo, e eu me preocupo muito, e eu sempre falo isso, eu levo como lição de vida. Eu achava que eu tinha um coração bom, eu já falei isso em outros momentos, mas quando as pessoas não cantavam a minha música, eu ficava feliz em ver eles mal, tipo, eu me sentia meio que vingado. Hoje eu entendo que eu tenho que ter misericórdia. E tem gente hoje que vai na igreja A, B ou C, mas se você não cantar a música dele, ele te deleta, ele te joga na lata de lixo. Tem muita gente, e assim, o que me preocupa no ser humano é o eu. É o ego, sabe? E eu entendo que se você não tiver a simplicidade, a humildade do eu, o teu eu não pode morrer. Servir a Cristo é negar você mesmo todos os dias, porque nós temos uma essência difícil. A nossa carne é pecado, né? Pecador. E eu me preocupo e fico triste quando eu vejo um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque
Porque a cobrança maior vem para quem conhece, para quem está lá. Quem está aí aleatório, a cobrança não vem, ele não tem aquela noção. Mas quem está caminhando, a cobrança é maior. Então eu entendo que a gente precisa ser um ser humano melhor, não ficar feliz com a tristeza dos outros, mas é se compadecer. Sim. Tem muita gente que entra em declive para poder entender, porque só entende quem entende uma doença, quem já passou por aquilo. Mesmo. Então, se eu não tenho até a experiência, só entende o ladrão, quem já roubou. Isso é mesmo. muito fácil pré-julgar, Só né? entende a prisão quem já foi preso. Quem já foi preso, isso. Então, tem muita gente sã que se diz ser curada, que não está olhando o próximo com olhar de misericórdia, né? E se colocar, tentar entender o porquê daquilo. E entender que você tem a marca de Cristo e que a maior pregação, não é tu falando aqui, é a forma que tu leva com os teus negócios, paga as tuas contas, as suas dívidas, né, pastor? Sim. É o exemplo no dia a dia. A falta de honra, ela provoca uma escassez, e a desonra provoca a morte. Você vai ter resultado, eu vou te entregar algo que você nunca semeou, nunca plantou, nunca investiu, e eu vou mostrar que é eu que faço na tua vida. Porque as frustrações vêm da tua parte, por gerar isso no teu coração. E eu comecei a ver Deus trabalhar, mandar pessoas que eu nunca investi um dia na vida dele, nunca discipulei, nunca fiz nada, e a pessoa chega e fala assim: pastor, eu queria poder contribuir com isso, eu quero participar sobre isso, eu quero fazer isso. E eu olhando aquilo, vendo assim a palavra do Senhor se cumprindo. Eu não investi um dia nele, mas eu investi em outros lá atrás. Pastor, agora, claro, o senhor tem um conhecimento maior em cima do que eu vou falar, mas quando você conhece a Deus e você monta uma empresa, quando você tem um coração vaidoso, soberbo, eu acho que isso atrapalha no material. Eu acho que fica aquela coisa... eu acho que o homem de Deus, ele tem que se quebrar e buscar, colocar nas mãos do Senhor, porque não existe a minha empresa, eu sou evangélico. Não, eu acho que para a coisa andar certinho, você tem que estar dentro da vontade do Senhor. Mas eu vejo que é a cabeça da pessoa fechada mesmo, o ego, o eu, a arrogância, a prepotência, falando no popular. Tá, então vamos trazer isso para o nível igreja, né? E também secular. A maioria de nós não desfrutamos porque nós não temos entendimento mesmo. Achamos que aquilo que nós conhecemos e temos de resultado é suficiente. Quando você sai um pouquinho da tua geografia, daquele momento que você governa ali, você vai sentar em mesas que você vai dizer: cara, eu preciso melhorar muito. Ser humilde o suficiente para quando chegar em uma mesa que você não for as atenções, você ter capacidade de sentar e ouvir. Se preciso for, serve uma água para poder receber um pouquinho daquilo que está ali. Por que a igreja ela abriu e ela não prosperou, e a outra abriu e a outra prosperou? Que se Deus é o mesmo Deus, a ver perguntando sobre isso. Porque a empresa do fulano de tal, que tem o mesmo ramo que ele, trabalha a mesma coisa, abriu aqui e fechou, e o cara abriu um próprio negócio, do mesmo negócio, e prosperou. Aí perguntando assim, se é a pergunta que tu quer me fazer, se é a pergunta que quer fazer pastor, por que a empresa prospera? Porque a igreja, algumas igrejas prosperam e outras não. Qual é que você quer me perguntar? É sobre isso? Sobre, pastor, por que as igrejas prosperam e outras não? Ou porque as empresas prosperam e outras não? Qual é a pergunta que me faz? Eu acho que é a visão. É a visão. É a visão de quem está, né, dentro da política. Sim. Então você tem portas abertas. Eu sei que em meio a esse caminho se levantam gigantes, pessoas que no passado caminhava, hoje se levanta contra, mas faz parte do processo. E eu sempre falo, ninguém derruba ninguém, o que te derruba são os teus atos, é você. Falar, gritar, eu costumo falar, menino, se eu for parar para ouvir Satanás, eu tô lascado, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Se eu olhar para Jesus, Isaías 45:2 diz, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei o seu rosto de bronze, e dar-te-ei os tesouros e as riquezas encobertas, para que sabes que eu sou o Senhor teu Deus. Então, ele já te escolheu desde o ventre da mãe, escreveu a nossa biografia, e aqui estamos. E é nesse sentimento de alegria, de paz
e certeza de que o Senhor não abandona ninguém, né, pastor? Obrigado, José. Agradeço a Deus pela sua vida.